Olá, consumidor! Está no ar mais uma edição do programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. A única associação que atua em defesa dos direitos o tempo todo em diversos setores. O trabalho da ADECO é empoderar os consumidores através da informação, sensibilização e orientação, com dicas e conselhos úteis, esclarecendo dúvidas e alertando para os principais problemas nas áreas do consumo. E para o programa de hoje temos os seguintes títulos em destaque. Atualização do preço dos combustíveis para o mês de setembro de 2025. Na rubrica O Gato Comeu a Lei, informa-se sobre os direitos dos cidadãos em casos de calamidade. Em informação jurídica, saiba o que caracteriza o assédio moral no trabalho. A DECO responde à seguinte questão: posso exigir um orçamento antes de contratar um serviço? Minuto do Consumidor esclarece-nos que troca, substituição ou reembolso só são obrigatórios por parte do fornecedor se o bem comprado apresentar defeito. Em Mito ou Verdade sobre a ADECO, saiba se a ADECO é uma autoridade. Na rubrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, informa-se sobre o direito à representação e dever de participação do consumidor. E nesta edição da rubrica Acreditar para Incluir, a socióloga Neila Delgado fala-nos da importância dos valores no desenvolvimento das crianças. Educação Financeira traz o tema Não deixe para o último dia. Organização financeira na compra dos materiais escolares. Educação de qualidade é o tema do quarto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, quando já se prepara para o ano letivo em Cabo Verde. Em consumo consciente, neste período chuvoso, redobre os cuidados com o lixo. E por último, a importância de associar-se à ADECO. Vamos agora ao desenvolvimento desses temas. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia, ARME, atualizou de acordo com o mecanismo de indexação mensal os novos preços máximos dos combustíveis que estão em vigor desde o dia 1 de setembro de 2025, tendo registrado um decréscimo médio nos preços dos combustíveis de 4,66%. Assim, de acordo com a nova tabela de preços, a gasolina passa a ser vendida a 129 escudos e 30 cêntimos litro, gasóleo normal a 107 escudos e 70 cêntimos litro, gasóleo para eletricidade a 92 escudos litro, o gasóleo marinha a 81 escudos e 20 cêntimos cada litro, o petróleo 131 escudos e 90 cêntimos litro, o fuel 380 passa a custar 70 escudos e 90 cêntimos quilo e o fuel 180 a 73 escudos e 30 cêntimos quilo. Por seu turno, o gás butano passa a custar a granel 132 escudos e 20 cêntimos quilo, sendo que as garrafas de 12,5 kg vendidas a 1.653 escudos, as de 6 kg 793 escudos, as de 3 kg a 377 escudos e as de 55 kg 7.271 escudos. Em situações de calamidade pública, como desastres naturais ou epidemias, torna-se essencial garantir os direitos fundamentais dos cidadãos. Apesar de algumas restrições necessárias ao bem coletivo, deve-se assegurar a proteção da vida, da saúde, da segurança e da dignidade humana. A compreensão desses direitos é decisiva para fortalecer a cidadania e promover a solidariedade nos momentos de maior vulnerabilidade. Informa-se sobre os direitos que são garantidos aos cidadãos em casos de calamidade, com a advogada Eva Marques, na rúbrica O Gato Comeu a Lei. Passado 11 de agosto, a ilha de São Vicente sofreu danos irreparáveis, como mortes de alguns membros da sua população e também danos a nível de moradias, automóveis, bens, tendo famílias perdido completamente os seus bens nas cheias, nas inundações da tempestade de 11 de agosto. Nestas situações altamente lamentáveis, mas decorrentes da natureza, não é, os estados de emergência, calamidade e catástrofe, o que é que a lei prevê como alívio para os nossos consumidores, principalmente para os cidadãos mais vulneráveis, as famílias mais vulneráveis que perderam tudo ou praticamente tudo.
existe a Lei 82 de 2019, que prevê o Fundo Nacional de Emergência, que existe para socorrer e lançar mão de recursos para aliviar os danos causados por catástrofes, como a que aconteceu no dia 11 de agosto. A Lei 12 de 8 de 2016 é a Lei de Base de Proteção Civil, que define o que são acidentes graves e catástrofes e que permite, assim, o Governo e as entidades intervirem com os recursos necessários para aliviar os estragos causados. E, na decorrência desta legislação, do quadro de recuperação pós-desastre, aprovado pela Resolução 115/2018 de 20 de outubro, que destaca os princípios orientadores de intervenção em caso emergencial de catástrofes. Sendo estes princípios orientadores, o Governo deve ter como prioridade o auxílio equitativo às famílias e às pessoas mais vulneráveis, crianças, pessoas com deficiência, famílias com perda total ou parcial das suas habitações, bens de primeira necessidade e materiais para o exercício das atividades geradoras de rendimento, daquilo que lhes dava o sustento. Sabemos de muitos taxistas, operadores de táxis, que perderam os seus táxis, tanto quanto os proprietários de estabelecimento comercial que perderam os seus bens de comércio, os seus estabelecimentos. Estes são exemplos de atividades geradoras de rendimento que deverão ser ressarcidos, deverão ser bonificados, por forma a lhes permitir o sustento, a retomar esta atividade geradora de rendimento. Portanto, foi nesta sequência que o Governo aprovou a Resolução 83/2025, de 18 de agosto, que permite a intervenção relativamente a quem mais foi afetado, a quem mais sofreu com a calamidade de 11 de agosto. E o que diz especificamente esta resolução? Estabelece medidas de atribuição de apoios sociais destinados às famílias diretamente afetadas pelas inundações ocorridas em São Vicente e, em menor grau, Santo Antão e São Nicolau. Quem deve receber ajuda do Governo? As famílias que tenham sofrido perdas humanas e habitacionais nas zonas que forem definidas como afetadas pelas inundações. São elegíveis e têm acesso estas famílias que sofreram perdas humanas e habitacionais nos espaços que vão ser ou que são identificados pelo Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros. E as medidas sociais de emergência que vão ser implementadas são apoio na alimentação, bens essenciais, não é? Alimentação, água, vestuário, calçado, produtos de higiene, produtos para quarto de dormir, kits escolares para as famílias realojadas e cujas habitações foram atingidas por inundações com perdas materiais. Portanto, para todas essas famílias que tiveram perdas materiais nas suas habitações ou, infelizmente, e muito lamentavelmente, perdas humanas, serão ressarcidas em primeiro lugar. Será atribuído um rendimento social emergencial temporário no valor de 25.000 escudos aos familiares das pessoas que perderam a vida ou permanecem desaparecidas em decorrência direta das inundações e enxurradas. Para além deste rendimento social emergencial, será atribuída uma pensão emergencial aos familiares dessas pessoas que perderam a vida ou continuam desaparecidas em decorrência da inundação. Portanto, para essas pessoas que perderam entes familiares, existe temporariamente um rendimento social emergencial de 25.000 escudos que lhes será atribuído até
que seja implementada pensão emergencial a estes familiares. Portanto, receberão um rendimento, 25 mil escudos, mas assim que for implementada a chamada pensão emergencial aos familiares, deixam de receber este rendimento, passam a receber uma pensão. Pormenores desta pensão ainda não temos, só sabemos que será implementada por despacho do Ministério da Família, será regulada em diploma próprio, sob proposta do Ministério da Família e aprovada por despacho conjunto do Ministro das Finanças e o Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social. Portanto, estas são as medidas emergenciais que a legislação neste momento prevê para as vítimas das enxurradas. Nós esperamos e iremos monitorizar se esta ajuda está a ser implementada e entregue em tempo possível para que os familiares das vítimas possam ter um alívio emergencial tão necessário. A ADECO faz parte mais uma vez da campanha Green Action Week, Semana da Ação Verde, promovida pela Green Action Fund, que decorre de 1 de setembro a 31 de outubro de 2025 na cidade do Mindelo. A Associação para a Defesa do Consumidor recebeu o financiamento para executar o projeto Sabores Locais, Escolhas Sustentáveis. Esta iniciativa dá continuidade à ação de 2024 com o projeto Como que a Terra te dá. A campanha de 2025 continua com a missão de promover a alimentação saudável e sustentável em Cabo Verde. Para alcançar esse objetivo, o projeto irá produzir microprogramas televisivos e de rádio com dicas e informações sobre alimentação saudável e consumo sustentável, partilha de conteúdos educativos nas redes sociais sobre alimentação saudável e ainda a realização de uma oficina educativa na comunidade escolar selecionada que reunirá alunos, encarregados de educação, professores, cozinheiras e uma nutricionista para dialogar e partilhar experiências sobre a importância de uma alimentação saudável e sustentável. Deixamos aqui o convite para continuar a acompanhar as iniciativas do projeto através das nossas redes sociais. Sabores da nossa terra, escolhas que alimentam a vida. O que caracteriza o assédio moral no trabalho? E nos traz a resposta a esta questão é a jurista Shirley Graça na rúbrica Informação Jurídica. Tornar-se alvo de perseguição no trabalho é mais comum do que se imagina. O tratamento injusto, hostil e prejudicial no ambiente de trabalho pode-se expressar de diversas formas, como por exemplo por meio do assédio moral. E entender o que é assédio moral e as suas características é de extrema importância para caso sofra ou testemunhe um assédio moral. Marcado pelo desrespeito e pela humilhação, o assédio moral se manifesta por atitudes, gestos, palavras ditas ou por escrito, tais como tratar o trabalhador de forma agressiva, gritar, bater ou atirar objetos, rasgar papéis, etc. Demandar sobrecarga de trabalho ou urgência desnecessárias, acusar e responsabilizar o trabalhador por erros inventados ou imaginados, iniciar e incentivar boatos ou mentiras entre colegas sobre uma vítima, impor tarefas e ou horários sem fundamento ou justificativa, ignorar presença ou manifestação verbal do trabalhador, criticar e fazer piadas inapropriadas, geralmente em frente a colegas, excluir o trabalhador do convívio natural com colegas, impor metas inalcançáveis como forma de punição, desvalorizar ou desconsiderar o trabalho realizado, retirar funções ou responsabilidades sem explicação razoável. O assédio moral caracteriza pela repetição e duração desses comportamentos. Não se trata de um episódio isolado, mas de ações contínuas e sistemáticas ao longo do tempo. Há uma clara vontade de humilhar, excluir ou denegrir a imagem do trabalhador, destruir a autoestima do trabalhador, expondo-o ao ridículo,
isolamento ou descrédito diante dos colegas. Em Cabo Verde, o direito à dignidade no trabalho é assegurado pela Constituição da República e regulado pelo Código Laboral. O assédio moral constitui uma violação dos direitos fundamentais e laborais, sendo passível de ações disciplinares, civis e até penais, conforme o caso. O Código Laboral cabo-verdiano estabelece que o empregador, que com ou sem colaboração de outros trabalhadores da empresa, dos administradores, gestores ou gerentes, assediar moralmente um trabalhador da empresa, mediante a prática de atos de conteúdo humilhante ou vexatório, traduzidos em ameaças verbais, insinuações com finalidade persecutória, em ordem a criar-lhe instabilidade psicológica, roer-lhe o amor próprio, enfraquecer o seu brio profissional ou isolá-lo no quadro da empresa, por forma a levá-lo à prática de atos de efeito reflexo negativo, tais como desinteresse profissional, falta de pontualidade ou assiduidade, ou autodespedimento, é punido nos termos da lei. Se és vítima de assédio moral, procura apoio junto às autoridades competentes, como Inspeção Geral do Trabalho, Polícia Nacional e, se necessário, avance com uma ação judicial. Combater o assédio moral é exigir respeito, equidade e bem-estar no trabalho. É a responsabilidade de todos, trabalhadores, empregadores, sindicatos e entidades fiscalizadoras. Posso exigir um orçamento antes de contratar um serviço? A DECO responde com a jurista Dirlene Miranda. Sim, você pode e deve sempre exigir um orçamento antes de contratar qualquer serviço. Solicitar um orçamento prévio é um direito do consumidor e é uma prática essencial para se proteger contra surpresas desagradáveis. Isso permite que você tome decisões com base em informações claras, completas e objetivas. O orçamento é uma estimativa formal dos custos e deve incluir todos os elementos relevantes, como materiais, mão de obra, tempo necessário para execução, impostos aplicáveis e prazos. Esse documento serve de base para que você possa avaliar se vale a pena contratar o serviço, além de permitir comparações com outras opções disponíveis no mercado. Quais as informações necessárias que devem constar no orçamento? Para garantir maior segurança e transparência, o ideal é que o orçamento seja apresentado por escrito, contendo a identificação do prestador de serviço, como nome e contactos, número de identificação fiscal, a descrição detalhada do serviço a ser executado, valor total estimado ou os valores por etapas, se for o caso, prazo de validade do orçamento, condições de pagamento e prazos estimados para a conclusão do serviço. É obrigatório aceitar o orçamento? Não, você não é obrigado a aceitar o orçamento. É totalmente livre para solicitar o orçamento a diferentes prestadores, escolher aquele que melhor atende às suas necessidades ou até mesmo desistir da contratação, se assim preferir. E se o serviço for executado sem um orçamento? Caso o serviço seja realizado sem a sua autorização expressa e sem a apresentação prévia do orçamento, você pode recusar o pagamento, especialmente se não tiver concordado com os termos, contestar o valor cobrado, principalmente se ele for considerado abusivo ou desproporcional. O que fazer em caso de conflito? Em situações de conflito, o consumidor pode procurar um apoio do Instituto de Qualidade e da Propriedade Intelectual ou recorrer às associações de defesa do consumidor. Exigir um orçamento não é apenas um direito, é uma atitude prudente. Ao fazer isso, você protege o seu dinheiro, evita imprevistos e garante que está fazendo uma escolha consciente, justa e bem fundamentada. E para esta edição da rúbrica Minuto do Consumidor, Simone Delgado esclarece-nos que troca, substituição ou reembolso só são obrigatórios por parte do fornecedor apenas se o bem comprado apresentar defeito. Minuto do Consumidor. Na série Conheça os Seus Direitos desta semana, falamos sobre um dos temas que gera muitas dúvidas aos consumidores: a troca de produtos.
Muitos consumidores pensam que podem devolver um artigo só porque se arrependeu da compra, mas não é bem assim. A Lei de Defesa do Consumidor cabo-verdiano é clara. O fornecedor só é obrigado a trocar, substituir ou devolver o dinheiro quando o produto apresenta um defeito. Se comprou e depois mudou de ideia, a loja não tem a obrigação legal de aceitar a devolução. Por isso, antes de pagar, confirme se o produto serve para o que precisa. Mas lembre-se, se o produto estiver danificado, o seu direito à reparação, substituição ou reembolso é garantido por lei. Consumidor bem informado é consumidor protegido. Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas. A ADECO é uma autoridade? O que acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. A ADECO é uma autoridade? Mito. Pois a ADECO não tem direito ou poder de decidir e fazer obedecer. A ADECO é uma associação. Entende-se por associação uma forma jurídica de legalizar a união de pessoas com interesses comuns para o benefício dos seus associados e sem fins lucrativos. A ADECO é uma associação particular de intervenção cívica e de solidariedade social que desde 1998 cobre todas as áreas do consumo e a defesa dos consumidores de Cabo Verde. Promove a cidadania, o desenvolvimento sustentável e a preservação do ambiente e não prossegue fins políticos ou religiosos. Nesse tipo de organizações, o que mais importa são as pessoas que as compõem. No caso da ADECO, os associados e consumidores no geral. Associe-se, porque consumidores somos todos nós. Na rubrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor desta edição do programa, a jurista Dirlene Miranda aborda o direito à representação e dever de participação do consumidor. O consumidor é uma parte fundamental nas relações de mercado. Um dos seus direitos mais relevantes é o direito à representação e à participação, que garante a possibilidade de ser ouvido e representado na formulação de políticas públicas e regulamentos que influenciam diretamente seus interesses. Esse direito é exercido principalmente por meio de associações de defesa do consumidor que atuam na proteção dos direitos coletivos e na promoção de um mercado mais justo e equilibrado. Ao serem representados, os consumidores têm a oportunidade de contribuir para a construção de leis mais adequadas, denunciar práticas comerciais abusivas e influenciar decisões que impactam seu bem-estar enquanto usuário de bens e serviços. Contudo, esse direito vem acompanhado de um dever igualmente importante, o dever de participação ativa. Os consumidores devem apoiar e envolver-se nas ações das organizações que defendem seus direitos, seja por meio da afiliação, da colaboração em campanhas de conscientização ou da participação em consultas públicas. Quando os consumidores se organizam e atuam coletivamente, tornam-se uma força mais eficaz na promoção de mudanças positivas no mercado. Assim, o equilíbrio entre o direito à representação e o dever de participação ativa é essencial para fortalecer a cidadania, melhorar a qualidade dos produtos e serviços e garantir que as políticas de consumo reflitam, de facto, as necessidades da sociedade. Os valores desempenham um papel fundamental no desenvolvimento das crianças, pois orientam a forma como elas percebem o mundo, relacionam-se com os outros e constroem a sua identidade. E é partindo desse pressuposto que a socióloga Neila Delgado veio para o programa de hoje nos falar da importância dos valores no desenvolvimento das crianças. Olá, sejam bem-vindos à rúbrica Acreditar para Incluir. Hoje iremos falar sobre a importância dos valores no desenvolvimento das crianças. Os valores são os princípios e as convicções que nos guiam para atuar e viver dignamente. São as crenças que nos ajudam a diferenciar entre o correto e o incorreto e a tomar decisões a partir delas.
É importante incutir desde a infância valores que permitam as crianças a converterem em adultos íntegros, de modo que os assimilem e os apliquem em suas experiências cotidianas, como em casa, na escola e na comunidade. Quando uma criança é guiada para aprender valores, ela conhecerá a importância do respeito, a solidariedade, a igualdade, a responsabilidade, a justiça, a honra, a liberdade, o amor e entre outros. Ela saberá que cada decisão que tomar terá consequências positivas ou negativas. Tudo vai depender das suas escolhas. A melhor forma de ensinar valores morais, éticos e sociais é vivê-los todos os dias, a fim de que conheçam e colaborem para a construção do caráter da criança. A criança aprende melhor observando do que escutando. Neste sentido, a coerência é fundamental, pois reforça os valores ensinados por meio de exemplos. Deste modo, é importante que os pais estejam atentos em seus ensinamentos e atitudes, ou seja, os pais que ensinam a importância de sempre falar a verdade. Não deve, de maneira nenhuma, mentir quando lhes for conveniente. Transmitir valores às crianças é fundamental, porque forma indivíduos conscientes, empáticos e responsáveis, construindo a base para as suas atitudes e decisões futuras. Essa educação, desde a infância, desenvolve o senso crítico, ensina a lidar com os desafios e a portar em sociedade, promovendo uma convivência mais justa, pacífica e com respeito ao próximo e ao ambiente. Os valores moldam o caráter, influenciando as escolhas e o comportamento ao longo da vida, ensinando a empatia, o respeito e a compreensão para lidar as diferenças e conviver harmoniosamente. Também desenvolve o senso crítico e a reflexão sobre o certo e o errado, preparando a criança para as atitudes conscientes. Desta maneira, irá fortalecer nelas as bases para uma vida adulta digna. Neste sentido, é de extrema importância ajudar a criança a entender a regra de ouro, que é, quando tratamos os outros com respeito, recebemos o mesmo em troca. Crescer com valores é crucial porque molda o caráter, promove uma sociedade mais justa e desenvolve o pensamento crítico e empatia nas crianças, preparando-as para as decisões responsáveis, para a convivência harmoniosa, além de influenciar positivamente o bem-estar individual e coletivo. Os valores éticos capacitam os indivíduos a lidar com os desafios da vida e a construir um futuro mais equilibrado e inclusivo. Ser consumidor associado da ADECO só traz benefícios e o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor trouxe mais um: o Gabinete de Orientação Financeira. Realizar orçamento mensal, gerir créditos mais vantajosos e tomar decisões de poupança, tudo isso vai deixar de ser uma dor de cabeça se você é associado da ADECO. Vamos reforçar as competências financeiras dos nossos associados, aconselhar e orientar para que tomem decisões financeiras mais conscientes. Do que está à espera? Agende já a sua sessão de orientação financeira. O associado pode fazer a sua marcação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 ou por e-mail gabinetefinanceiro.adeco@gmail.com. Prestamos atendimento presencial ou online. O atendimento é feito à medida das suas necessidades, para construirmos juntos um mundo com serviços financeiros justos. Não deixe para o último dia. Organize as suas finanças antes de efetuar a compra dos materiais escolares. Tema a ser abordado pela economista Herman Freire na rúbrica Educação Financeira. Não deixe para o último dia. Organização financeira na compra dos materiais escolares. O início do ano letivo é um período de entusiasmo para crianças, jovens, famílias, mas também traz consigo uma série de responsabilidades financeiras. Entre elas, a compra dos materiais escolares é uma das mais marcantes. Muitas famílias acabam deixando essa tarefa para a última hora, o que pode gerar custos mais elevados, estresse e escolhas pouco conscientes.
O impacto de deixar para o último dia. Quando se compra os materiais escolares em cima da hora, os riscos aumentam, preços mais altos, a procura aumenta e muitos produtos já estão em falta, restando opções mais caras. Pouca variedade, cadernos, mochilas e uniformes de qualidade e com bom preço já podem estar esgotados. Decisões impulsivas. A pressa leva a compras desnecessárias e a gastos acima do orçamento. Ou seja, além de comprometer o bolso, o ato de adiar pode afetar a organização da família. A importância do planeamento. A educação financeira mostra que organização e antecipação são os maiores aliados para evitar desperdícios. Planear com antecedência permite comparar preços em diferentes lojas física e online, aproveitar promoções e desconto fora da época de maior procura, definir um orçamento e cumpri-lo sem pressa, ensinar às crianças a importância de se preparar antes do tempo. Estratégias para comprar com consciência. Faça uma lista do que realmente é necessário antes de sair de casa. Defina prioridades, compre o essencial primeiro e deixe o que não é urgente para depois. Envolva os filhos no processo, explicando o valor do dinheiro e como economizar pode trazer benefícios para toda a família. Educação financeira em ação. Ensinar as crianças que não se deve deixar tudo para a última hora é também uma lição de vida. A organização financeira para a compra de materiais escolares é uma forma prática de mostrar valores como planeamento, responsabilidade e consumo consciente. Antecipar as compras escolares não é apenas uma questão de evitar filas e correrias, mas sim de cuidar do orçamento familiar e praticar a educação financeira no dia a dia. Planear hoje significa economizar amanhã e, mais importante, transmitir às próximas gerações a importância da disciplina financeira. Cuida de si, cuida do seu dinheiro. Uma das missões da ONU perante os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável tem a ver com a vertente da educação de qualidade, onde se prosperam resultados relevantes e eficazes a nível da aprendizagem. A vontade da Organização das Nações Unidas passa por garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Tanto é que o direito à educação está plasmado no 26º artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Há poucos dias do início do ano letivo em Cabo Verde, Gustavo Ramos debruça um pouco sobre a educação de qualidade, o 4º ODS da Agenda 2030. A educação é um pilar fundamental da sociedade. Ela não se restringe apenas à transmissão de conhecimentos, pois engloba um conjunto de mecanismos que ajudam os indivíduos a terem mais autonomia e aprimorar o seu senso crítico, capacidade de se relacionar, interpretar informações, além de atuar no aperfeiçoamento de outras habilidades e competências úteis na vida pessoal e profissional. A educação é, sem sombra de dúvidas, um dos fatores de crescimento e desenvolvimento de um país. A escassos dias do início oficial do ano letivo 2025-2026, a rúbrica ODS, Agenda 2030, pela Paz e Justiça Social, vem abordar precisamente a temática da educação. O ano letivo 2025-2026 está calendarizado para arrancar a 15 de setembro, com término programado para 26 de junho, segundo o Ministério da Educação. A diminuição dos índices de analfabetismo tem constado como um dos maiores ganhos observados de uns anos para cá. A ideia é continuar e fazer com que as taxas de pessoas que não saibam ler nem escrever seja a mínima possível em todo o mundo. A ideia da Organização das Nações Unidas passa por garantir uma educação para todos, ao assegurar que todos os meninos e meninas completem o ensino primário e secundário gratuito, equitativo e de qualidade. Garantir que todos os jovens e adultos tenham conhecimentos básicos de leitura, escrita e matemática. Aumentar o número de jovens e adultos com habilidades necessárias para aceder a empregos, trabalhos decentes e empreendedorismo. Garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional, especialmente para as pessoas mais vulneráveis.
construir e adaptar centros educativos para criar ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes, aumentar o número de docentes qualificados através de cooperação internacional para a formação de professores nos países em desenvolvimento, promover oportunidades de aprendizagem contínua para pessoas de todas as idades. De acordo com o relatório de Monitoramento Global da Educação da Unesco, publicado em 2024, mais de 110 milhões de crianças e jovens ingressaram na escola desde que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU sobre a educação foi implementado em 2015. Hoje, há mais crianças na escola do que nunca. As taxas de conclusão também registraram um aumento quando comparadas a 2015. 251 milhões de crianças e jovens ainda não estão na escola. 33% de crianças e jovens em idade escolar nos países de renda baixa estão fora da escola, comparados a apenas 3% nos países de renda alta. Mais da metade de todas as crianças e adolescentes fora da escola vivem na região da África subsaariana. Notavelmente que o trabalho é grande e a região africana merece uma atenção especial. Educação também é a inclusão dos menos favorecidos com oportunidades justas de crescimento. E até 2030, acredita-se que muito será feito neste sentido. E o consumo consciente desta edição do programa veio sensibilizar a população para redobrar os cuidados com o lixo neste período de chuvas. Olá, ouvinte do Consumo Consciente, no ar para te lembrar que o período chuvoso pede ainda mais cuidados com o lixo. E alguns dos problemas que nós enfrentamos diante das chuvas resultam do modo como nós, seres humanos, interferimos na natureza. Sendo assim, cada um de nós é responsável por ajudar a minimizar os efeitos negativos deste fenómeno e um dos caminhos apontados é redobrarmos os cuidados com o lixo que nós mesmos produzimos e deitamos fora de forma incorreta, provocando graves problemas para as cidades e mesmo para a população. E de acordo com os especialistas no assunto, fatores como zonas em regiões mais baixas, mudanças climáticas, destruição de áreas verdes da cidade e uma maior quantidade de área asfaltada, que aumenta também a impermeabilização do solo, ou seja, a água escorre pelas ruas como se fossem canos. Todos esses fatores colaboram para esse cenário. Porém, uma das principais causas de alagamentos também é o excesso de lixo nas ruas. O lixo que se deita na rua entope as valas, aquelas grades perto da guia da calçada. A água da chuva não tem espaço para transitar e as tubulações ficam entupidas de lixo, transbordam e causam alagamentos. Nas valas deveriam ser encontrados apenas materiais como folhas, raízes e terra, mas o mais comum é encontrarmos plásticos, bolsas de plástico, garrafas, embalagens e outros materiais, contribuindo para o entupimento das valas. Precisamos todos reforçar a necessidade de redobrar os cuidados com o descarte do lixo neste período de chuvas. E o ouvinte lá em casa, o que é que ele pode fazer? Procure manter o lixo em local seco. Uma medida simples é importante: deitar o lixo fora corretamente. Não deixar os sacos de lixo nas ruas, principalmente na época das chuvas. O correto é colocá-los para fora apenas nos horários em que ocorrem os recolhimentos do lixo realizados pela limpeza municipal. Sacos que ficam por muito tempo nas ruas são habitualmente violados pelos cães, fazendo com que o lixo fique espalhado pelas vias e sejam levados até às valas pela água. Fique atento também e obedeça o cronograma e coloque o lixo na lixeira somente nos dias e hora da recolha do seu bairro ou, no máximo, na noite anterior. Evite colocar o lixo em locais que podem ser carregados pela chuva. Reforce e amarre bem os sacos de plástico. Evite o uso de sacos e caixas de papelão que podem molhar e rasgar com facilidade, espalhando o lixo e dificultando o seu recolhimento. Evite qualquer acúmulo de água parada em recipientes que podem ser potenciais focos de mosquitos, tais como garrafas de vidro, pneus, pratinhos de planta, etc. Você também pode contribuir quando deixa de deitar o lixo na rua pela janela do seu carro ou quando está a caminhar e opta por levá-lo consigo e deitá-lo no caixote mais próximo.
Uma outra alternativa é a entrega voluntária dos materiais recicláveis em locais que fazem reciclagem. No nosso país, a população em geral não apresenta uma cultura de interesse no destino dos seus resíduos, residindo a maior preocupação na necessidade de um serviço de recolha. Uma vez recolhidos pelo serviço público, para muitos o problema já está resolvido. Esta cultura tem como consequência a falta de interesse em fazer uma redução significativa na produção do seu lixo com base para a gestão sustentável. As pessoas não pensam na preservação dos recursos naturais e não têm interesse nos mecanismos de eliminação, a menos que eles representem uma ameaça para a saúde. No entanto, devemos lembrar que somos todos consumidores e também responsáveis pelo lixo que produzimos em relação à sua qualidade e à quantidade. Portanto, também temos um papel fundamental na produção de lixo e no seu destino final. Passe essa ideia adiante. Se você já segue esses passos para a diminuição do lixo na rua e em sua casa, compartilhe a ideia com os seus vizinhos, amigos e familiares. Eu fico por aqui na edição de hoje. Obrigada pela sua companhia e pela sua atenção. Até daqui a 8 dias no programa que acredita no poder transformador do consumidor consciente. Continue ligado e até lá. E para finalizarmos o programa, fique com a importância de associar-se à ADECO, uma rúbrica feita para todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são sócios da ADECO. Portanto, informe-se e associe-se, porque sócio da ADECO é um consumidor empoderado. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao gabinete de orientação financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco em São Vicente, contacte os números 232 7033, 973 3230, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. E a missão do programa de hoje, de o informar para gerar mudanças positivas que queremos ver no nosso país e planeta, fica por aqui, consumidor. Mas você é desafiado a ser parte ativa dessa luta e pode começar associando-se à ADECO com uma cota mínima de apenas 100 escudos mensais. E já sabe que a ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos telefones da sede São Vicente 232 7033, telemóvel 973 3230 527 36 45, Praia 971 38 74, Sal 955 3302. Pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com,
e site adeco.cv. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova. Assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Saluan e escute-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado em apresentação Lara Oliveira e nos controlos técnicos Gustavo Ramos. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.